Olá, eu sou Maurício Fazoli e você está assistindo a mais um episódio da série Afrodescendentes. Olha só o que vem pela frente. Vocês que estão aí me espiando aqui, espiando dados aqui, vocês pensam que o rap nasceu nos Estados Unidos? Bom, na música eu acho que a África tem um papel enorme na música em geral, né? No mundo inteiro, em todos os estilos. Tudo tem batidas e grooves e levadas e você tem vontade de dançar. E essa África que veio pra cá e foi mexida, voltou pra lá mexida. E chega lá mexida, eles mexem mais e voltam pra cá. Nasci com o samba e no samba me criei. E no danado do samba nunca me separei, também não quero jamais me separar. E para começar, aqui está uma visita a uma fábrica de instrumentos musicais. E quem nos acompanha é o percussionista Pete Carroneiro. E quando eu comecei a mostrar o cajón aqui nas lojas e para as pessoas, as pessoas até me chamavam de engraxate. Pô, você é engraxate? Eu falava, não, é um instrumento, afro-peruano, tal. Foi que eu comecei a educar essa galera. Chega a madeira, tem que meter a mão, cortar a pecinha, fazer uma coisinha ou outra, né? Tira as pecinhas, faz as coisas pequenininhas, né? Ali a gente fura. Madeira corta, vem pra cá, ó. A gente deixa já tudo, as chapas já cortadinha, montadinha assim no esquema. Depois a gente pega e faz as peças, corta peça por peça, o que é fundo de peça. Eu correndo atrás, assim, viajando e correndo atrás, eu descobri que em todos os lugares, em algum momento, tocou-se caixote como um instrumento de percussão ou pela falta de um instrumento de percussão, né? A história original do cajón no Peru é justamente essa. Os negros foram proibidos de tocar tambor, os tambores com pele animal, porque os espanhóis sabiam dessa coisa da comunicação entre os negros e tal. Só que eles achavam que era o couro que fazia a comunicação. E não o código Morse, né? Não era a batida, e sim o couro. A negrada peruana, como a negrada de todo lugar, né? Todo escravo, todo negro escravizado teve que se virar, né? Teve que disfarçar as coisas, né? Então, pô, o cara... O Ogum aqui no Brasil, ele teve que chamar de São Jorge, para o cara achar que era igual e não ser discriminado, né? Para ele poder cultuar o santo dele lá. A mesma coisa os caras fizeram em todo lugar. Todo lugar. O negro fez a mesma coisa. Então no Peru os caras começaram a tocar as embalagens das caravelas. Caixa de vinho, caixa de bacalhau, caixa... Fazendo o mesmo som que ele fazia no tambor. Só que para o espanhol aquilo não era um tambor. Então, tornou-se um instrumento musical. Só que em todos os lugares meio que isso aconteceu aqui na América Latina. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, olha que loucura. Aqui em São Paulo, ali onde hoje em dia é o Parque Dom Pedro, né? Ali antes era o Lago da Banana, já foi o Lago da Banana. Então o que os caras faziam? Os caras jogavam catira, que é uma espécie de uma capoeira, né? Uma coisa estilizada, uma capoeira mais antiga, vamos dizer assim. E tocavam o quê? Tocavam caixote de banana. Era o tambor dos caras, os caras não tinham tambor. Na mesma época, um pouco mais pra cima, ali na Praça da Sé, os engraxates tocavam o sapato da galera e as caixas de engraxate. Por quê? Porque o cara não tinha grana para comprar instrumento. E o cara tinha a percussão nele, né? Todo mundo meio pretinho, todo mundo pobrinho, então o cara tinha que se virar. A história do cajón é muito legal, ela tem muito a ver com a história de uma resistência cultural negra, que é o que me interessa do cajón, né? É o que me interessa dessa história. Porque ele, em si só, ele é um símbolo de resistência. Ele é muito simples, mas ele é muito complexo nesse sentido, sabe? Ele é um símbolo de resistência. Negro na senzala, bateu sua caixa, deu viva, iaiá. Negro na senzala, bateu sua caixa, deu viva, ioiô. Viva, iaiá. Viva, ioiô. Viva Nossa Senhora, o cativeiro acabou. A gente trabalha bem no esquema de luthier ainda, bem fazendo um por um. Tudo feito à mão. Aqui é uma luthieria, né? A gente não tem uma pretensão assim de... A gente, claro que sempre todo mundo quer crescer, todo empresário quer crescer e tal. Mas a gente gosta também de fazer a coisa bem feita. A gente tem
Eu conheço muitos músicos, muitos percussionistas, desde quando eu comecei a fazer o instrumento, né? Então a gente prefere sempre trabalhar para essa galera, a gente trabalha para a galera que toca mesmo. A gente não tem uma linha de produção, né? Cada menino trabalha e faz as peças inteiriças assim, já deixa pronta para tocar. Em Cuba, por exemplo, na mesma época que o cajón, que existem os primeiros registros do cajón que vem do século XVIII, no Peru existem também registros em Cuba, que a mesma coisa aconteceu lá, né? A galera proibida de tocar tambor, começou a tocar caixote, que é mais ou menos isso aqui. Eles começaram a tocar caixote de vela, né? Maiores assim. E tocar como cubano, né? Só que aí 3 caras para tocar, para fazer uma polirritmia, um groove, né? Um fazendo... O outro só no... né? Durante as gravações dessa série, acompanhamos um show de Jair Rodrigues, pouco antes de sua morte. No palco, ele deixou claro a influência de sua música. Vocês que estão aí me espiando aqui, espiando nós aqui, vocês pensam que o rap nasceu nos Estados Unidos? Não! Vocês pensam que o rap nasceu na Europa? Não! Vocês pensam que o rap nasceu no Japão? Não! O rap nasceu aqui no Brasil em 1964! Assim, ó, vai! Ritmo, melodia, harmonia, tudo tem a ver com a África também, com a música africana, né? E eu tenho muito orgulho de ter essa influência muito evidente. Porque meu pai não é só um sambista, né? E eu adoro poder falar que eu tenho... A minha principal influência vem dessa coisa da música africana, da música negra. Eu apresento a cultura para minha filha, né? Falo, olha filha, o samba é assim, eu canto isso aqui, ela canta as minhas músicas. Eu falo, sabe de onde veio isso? Eu vou explicar para ela, né? E quando ela for mais velha também, ela vai aprender sobre a história dos negros também, sobre a história desse racismo absurdo que foi a escravidão, né? Do porquê que aconteceu tudo isso. Mas isso é mais pra frente, obviamente, ela é muito pequena ainda. Eu estive na Tanzânia um tempo atrás e realmente é um país muito pobre, né? Um lugar muito pobre, mas as pessoas são muito contentes, muito felizes, aquela coisa colorida, aquela coisa musical, as pessoas cantam muito, elas têm a música, parece que dentro delas, assim, né? Independente se são músicos ou não, gente na rua cantando, né? Gente que se junta, estão trabalhando lá, mas cantando e fazendo o seu som. Então isso para mim foi muito legal na música, né? Falando em questões musicais e visuais até, né? Porque é muito bonito também as cores, o sorriso, né? E como eles são felizes dentro daquela pobreza toda que eu pude ver ali. Mas a questão musical africana começa com samba, né? Que é o samba que era o samba, né? Na verdade, lá na África. E virou o samba brasileiro. Então, acho que isso aí é meio óbvio falar disso pra mim, porque realmente eu cresci com isso, né? Eu nasci com o samba e no samba me criei. E no danado do samba nunca me separei, também não quero jamais me separar. O dia do samba é prazeroso, mas não é fácil, né? Porque o samba é um dos movimentos muito difícil, mas é tão compensador, né? Hoje eu acho que o samba já tem um lugar muito, muito especial e eu sempre preservo essa imagem, essa negritude que é minha, que é da nossa cultura.
Então eu não gosto de fazer chapinha. Tudo veio da África, mas a música cubana, o samba, né, eu acho que são coisas mais latentes, assim, o hip hop. E é engraçado porque tudo tem batidas e grooves e levadas. E eu estava num trabalho totalmente que tinha uma pitada de samba, mas era muito mais soul. Porque eu sempre fui uma pessoa que morei em São Paulo, cresci em São Paulo, nasci em São Paulo. E cidade cosmopolita você tem acesso, né, a tudo. Eu tinha uma coisa muito de balanço e de soul. Mas eu não tinha o samba tão claro assim na minha vida. Então isso hoje é o que eu vivo, é quem eu sou, é o que eu quero para mim. Em dezembro de 2013, o samba foi tombado patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. Entenda como esse é um símbolo de conquista para o povo negro. Estou eu aqui num desses cursos de extensão da USP que eu estava falando para você, discutindo essas questões com os alunos. E de repente um jovem negro, né, se levanta para dar um depoimento, fazer uma coisa bem aberta, um diálogo, era um encontro só, né, que cada professor tem. E um rapaz vira e fala: eu sou estudante de letras aqui na USP. E eu estava para abandonar o curso de letras da USP. Por quê? Porque a minha mãe é da ala das baianas, de uma das escolas de samba de São Paulo, que eu não vou me lembrar exatamente agora qual. Eu sou letrista de samba. Eu venho dessa família, envolvida com a cultura negra. A minha mãe é da ala das baianas da escola de samba, eu sou letrista de samba. Esse repertório cultural não era tomado na escola de letras, né? Isso não era considerado poesia. Isso não era considerado de alguma forma contribuição à formação da literatura brasileira, digamos assim. Muitas vezes, muito pouco, inclusive os chamados poetas negros. E ele se lamentava disso, ele falou que estava a ponto de abandonar o curso. Até que teve um professor, nesse caso até um professor branco, né? Mas ele falava que é minoritário no quadro de professores da faculdade, que entendia dessa forma. E com quem ele teve a interlocução que o motivou a completar o curso, né? Então, de repente, quantos jovens têm os seus projetos de pós-graduação frustrados porque os seus temas de interesse, os seus temas de pesquisa não são tão bem acolhidos por professores, né? Que a gente vem vivendo um momento difícil, porque ainda tem essa discriminação velada muito na sociedade. E, por exemplo, eu gosto da música e gosto do samba, especialmente em função disso, que eu acho que o samba agrega, é branco, é negro, é verde, é amarelo, mas eu acho que a gente não pode discriminar o samba da MPB, porque a MPB, o samba é isso, é MPB. Haja visto, a gente lembra Baden-Powell. Baden-Powell com seus sambas afros, quer mais MPB do que isso. Não é simplesmente você, eu vou fazer isso para me dar bem. Não, você quer agregar, você quer somar, você quer misturar, miscigenar. É complicado, né? Assim, eu venho assim de uma geração que a gente se descobriu negro sendo xingado. Entende? Assim, você nasce e você vai crescendo, você convive com seus amiguinhos, tal, e você vai percebendo as discriminações, né? Então o cara que não te chama pra festinha de aniversário dele, é super seu amigo, mas daí na hora da festinha você não é chamado, você é o único que não é chamado. Aí acontece outra coisa, aí as menininhas não querem muito saber de você, de repente alguém um dia na sua vida fala: você é preto, saco de piche, e um monte de outro nome, né? Te xingam de tudo quanto é nome, porque você é preto e tal, não sei o quê. E aí você se descobre preto. Foi assim comigo, por exemplo, né? E hoje, eu vejo a galera de hoje já tem mais essa consciência, né? De que é preto, de que é pobre, mas procura seus espaços, procura produzir cultura, procura estudar. A gente fala, Bessa, que tudo nós temos, a mãe África que trouxe tudo mais, a África trouxe para cá. Aqui rolou um bolo doido, se misturou, mudou um monte de coisa. E essa África que veio para cá e foi mexida, voltou para lá mexida. E chega lá mexida, eles mexem mais e voltam para cá. Gente, a gente não percebe, a gente fala: vamos fazer um intercâmbio. O intercâmbio já existe, como eu já falei. É só oficializar e
mostrar para nós, quando eu digo nós brasileiros, mostrar para os africanos o que é isso tudo. E fortalecer mesmo, em geral. O que adianta ficar também assim, amanhã África, pá, não sei o que, eles lá, a gente aqui, eles lá. Aí é palhaçada, bicho. Vamos juntar mesmo esse negócio. Uma das soluções seria realmente ter algo de, não digo de orgulho, mas uma história, sem ser só o navio negreiro, só o chicote, só a chibatada, só você foi inferior até, sabe, até 1888. Começar a pensar nisso. Muita coisa já evoluiu, né? Acho que os negros chegaram aqui como escravos, sem liberdade, sem direitos. Hoje em dia a gente já percebe que isso não, né? Na grande parte do Brasil isso já não acontece mais, apesar de ainda ter alguns lugares aí, né? Principalmente em regiões mais áridas aí do Brasil, que isso ainda acontece, que é uma tristeza. Mas assim, a gente percebe que nos grandes centros brasileiros, isso já não tem mais. Agora, tem uma série de outros problemas que a gente tem que resolver e tem que ajudar a resolver. Não pode ficar só esperando a resolução. A gente precisa ter a força de vontade também de participar na resolução dos problemas. Eu vejo um avanço assim, enorme, né, através da mídia também. Eu acho que a internet acaba funcionando como um elo de ligação muito maior entre as pessoas, né? Então eu acho que a internet vai ajudar muito a eliminar um monte de coisa aí e a gente se definir melhor como sociedade. Claro que isso vai levar um tempo absurdo, talvez eu não veja as mudanças que eu gostaria. Minha filha talvez não veja isso, mas eu acho que a gente vai caminhando aos poucos. O Brasil, cara, é muito louco, porque o Brasil ele é sempre aquele país que segue os outros, né? Sempre algo que dá certo lá fora, o Brasil acaba seguindo com uma certa distância. Acho que a gente precisava também da educação para ter atitudes mais positivas e com mais força, assim, né? Em relação às mudanças. A minha vontade de conhecer mais começou inclusive com a música, porque quando pequeno eu vim com minha família muito grande, então tinha muitas referências musicais dentro de casa. E meus irmãos mais velhos eram punks, e eu ouvia aquilo, eu gostava e tal, mas chegou uma época da vida que eu falei, mas isso não tem nada a ver comigo, sabe? Assim é legal e tal, mas o que é meu, sabe? O que é desse povo que dizem que eu sou? Já que eu não sou parte da sociedade comum, eu era visto assim, aqui nesse bairro, né? Eu sou desse bairro aqui, da Vila Guilherme de São Paulo. Então aqui na própria Vila Guilherme, um bairro de portugueses, assim, era super complicado há alguns anos atrás. Talvez mais do que sair andando e vendo as coisas, talvez o ritmo, a percussão, me trouxe essa noção de unidade interna, assim, da minha negritude mesmo. Que, você é preto, preto toca tambor, tambor sempre foi forte na África, sempre foi um meio de comunicação. O celular dos caras, né? Chamava-se o xamã, chamava-se o rei, chamava todo mundo importante, os caras, né, se comunicavam que a tribo inimiga estava chegando, sempre através do tambor. Né? E isso eu vi no Brasil, em outros países, a mesma coisa, e os ritmos muito parecidos. Aí eu descobri por que esses ritmos são parecidos. Porque eles vêm da mesma galera, entendeu? Do mesmo negro escravizado na África, trazido para a América Latina, só que com diferenças culturais locais, muda um pouco o sotaque de uma coisa ou outra. Vamos fazer o nosso. Não estou dizendo para não fazer, não. Vamos botar a mão em tudo quanto é lugar, vamos jogar a mão para o alto, vamos sair do chão, vamos botar a mão no joelho, vamos até o chão e voltar, não sei o quê. Mas na nossa, vamos fazer a nossa parada, vamos ostentar no nosso lance. E vamos também mostrar para os garotos o que eles estão fazendo, que eles não têm noção nenhuma do que estão fazendo. Porque só tem um bando de urubu em cima dos caras para ganhar uma grana e depois descartar os meninos. Vamos mexer com a cabeça dos garotos, vamos falar em letras legais, vamos mostrar trabalhos, vamos mostrar cultura, dar cultura para esses meninos.
e meninas, né, também. E vocês vão ver que a volta, nossa senhora, vai ser maravilhosa. Vejo você no próximo episódio de Afrodescendentes. Até mais! Alô, alô, afrodescendentes desse Brasil querido, desse mundo de meu Deus querido. Deixa o samba morrer. O samba não pode morrer de jeito nenhum.